Isabella Nardoni tinha apenas 5 anos quando seu nome passou a ser conhecido em todo o país. Até então, era apenas uma criança comum, vivendo entre rotinas familiares, escola e momentos simples do dia a dia. Nada em sua história indicava que ela se tornaria o centro de um dos casos mais impactantes e debatidos da história criminal brasileira, capaz de mobilizar milhões de pessoas e provocar comoção nacional imediata. Naquela noite, o que parecia ser apenas mais um retorno para casa, rapidamente se transformou em um episódio de extrema gravidade. A notícia se espalhou de forma rápida, interrompendo a normalidade do noticiário e despertando um sentimento coletivo de perplexidade. A ideia de que algo tão grave pudesse ocorrer dentro de um ambiente familiar abalou profundamente a percepção de segurança de grande parte da sociedade. Desde os primeiros momentos, o caso chamou a atenção não apenas pela gravidade dos fatos, mas pelas circunstâncias envolvidas. As informações iniciais eram confusas, fragmentadas e cercadas de versões distintas. Esse cenário contribuiu para um clima de incerteza, onde perguntas começaram a surgir antes mesmo que qualquer resposta concreta pudesse ser apresentada pelas autoridades responsáveis. A repercussão foi imediata. Pessoas que nunca haviam se interessado por investigações criminais passaram a acompanhar cada detalhe do caso. Programas de televisão, jornais e discussões públicas se concentraram na tentativa de compreender como uma sequência de acontecimentos tão complexa poderia ter ocorrido sem sinais claros de alerta prévio. O impacto emocional desse episódio não se limitou ao círculo familiar ou à cidade onde ocorreu. Ele atravessou fronteiras regionais e se tornou um símbolo de inquietação social. A sensação de incredulidade foi acompanhada por uma necessidade coletiva de entender os fatos, reconstruir a sequência dos acontecimentos e encontrar respostas que parecessem minimamente coerentes diante de tamanha tragédia. Ao longo deste vídeo, cada etapa será analisada com cuidado, contexto e responsabilidade. Se você valoriza conteúdos investigativos aprofundados e bem apurados, já se inscreve no canal e deixa o like. Esse apoio é essencial para que novos arquivos criminais continuem sendo produzidos com seriedade e respeito aos fatos. Nos primeiros depoimentos, surgiram versões que buscavam explicar o ocorrido como um evento inesperado e isolado. Relatos iniciais tentavam reconstruir a dinâmica da noite, mas pequenas inconsistências começaram a chamar a atenção dos investigadores. Em casos dessa natureza, detalhes aparentemente simples costumam ter peso decisivo, especialmente quando confrontados com análises técnicas e reconstruções precisas. A cena passou a ser analisada de forma minuciosa. Especialistas avaliaram distâncias, horários e possibilidades físicas, buscando compreender se os relatos apresentados eram compatíveis com os vestígios encontrados. Esse cruzamento de informações foi essencial para desmontar versões que, à primeira vista, poderiam parecer plausíveis, mas que não se sustentavam diante das evidências técnicas. À medida que a investigação avançava, o foco se concentrava cada vez mais no ambiente interno do apartamento. Elementos estruturais, marcas e indícios específicos passaram a orientar a linha investigativa. Esse movimento alterou completamente a direção do caso, afastando hipóteses iniciais e direcionando a apuração para um núcleo muito mais próximo da vítima. O contraste entre os depoimentos e os dados periciais se tornou evidente. Horários incompatíveis, trajetórias improváveis e reações consideradas incoerentes levantaram questionamentos importantes. Cada nova análise reforçava a necessidade de uma reconstrução detalhada, mostrando que o caso exigia mais do que explicações rápidas ou conclusões superficiais. Enquanto isso, a atenção pública crescia de forma intensa.
o caso passou a ser acompanhado quase em tempo real, com atualizações constantes e debates acalorados. A sociedade buscava entender não apenas o que havia acontecido, mas como determinadas versões puderam ser sustentadas mesmo diante de sinais cada vez mais claros de inconsistência. Essa fase da investigação marca um ponto crucial da história. Foi a partir desse momento que o caso deixou de ser tratado como um episódio isolado e passou a ser compreendido como uma sequência estruturada de acontecimentos. Entender essa virada é fundamental para acompanhar os desdobramentos que levariam às conclusões finais. Com a consolidação das evidências, os investigadores passaram a reconstruir a sequência dos acontecimentos de forma detalhada. Cada movimento, cada intervalo de tempo e cada ação possível foi analisada com base em dados objetivos. Esse processo revelou que o que havia sido apresentado inicialmente não correspondia à lógica dos vestígios encontrados no local. A reconstituição técnica trouxe respostas importantes. Ao simular trajetórias, tempos de deslocamento e posições dentro do apartamento, ficou claro que determinadas versões não eram fisicamente viáveis. Essa constatação fortaleceu a linha investigativa, que apontava para uma dinâmica interna muito diferente da que havia sido relatada nos primeiros momentos. Outro ponto decisivo foi a análise do comportamento após os fatos. Especialistas observaram reações, escolhas de palavras e decisões tomadas logo em seguida. Em investigações desse porte, atitudes posteriores costumam revelar mais do que discursos preparados, pois surgem de forma espontânea e carregam sinais difíceis de controlar. A soma desses fatores levou a uma mudança definitiva no entendimento do caso. O que antes parecia confuso passou a ganhar uma estrutura clara, baseada em lógica, dados técnicos e coerência investigativa. A partir daí, as autoridades conseguiram estabelecer uma narrativa consistente, sustentada por provas e análises cruzadas. Com essa virada, o caso avançou rapidamente para uma nova fase. As conclusões preliminares começaram a ser apresentadas de forma mais sólida, reduzindo o espaço para versões alternativas. A investigação deixava de trabalhar com hipóteses abertas e passava a operar com reconstruções fundamentadas. Se você acompanha esse tipo de análise detalhada e quer entender como investigações complexas são desvendadas passo a passo, se inscreve no canal e deixa o like agora. Esse apoio é essencial para que novos arquivos criminais continuem sendo produzidos com profundidade e responsabilidade. Com o avanço das conclusões investigativas, o caso entrou definitivamente na esfera judicial. As informações reunidas ao longo das apurações passaram a ser organizadas de forma estratégica, transformando dados técnicos em uma linha narrativa clara e consistente. Esse processo foi essencial para apresentar os acontecimentos de maneira compreensível, sem perder a precisão exigida por um caso dessa magnitude. Durante as audiências, cada detalhe passou a ser revisitado com atenção extrema. Depoimentos, laudos e reconstruções foram confrontados em busca de coerência. O que antes eram peças soltas começou a se encaixar, formando um panorama sólido que sustentava a acusação e reduzia significativamente as margens para interpretações alternativas. A postura adotada pelas partes envolvidas também chamou atenção. Especialistas analisaram comportamentos, discursos e reações ao longo do processo, buscando entender como cada elemento se conectava ao que havia sido levantado na investigação. Em casos amplamente acompanhados, esses aspectos ganham peso adicional e influenciam a percepção pública. Paralelamente, o impacto midiático atingia níveis inéditos. O caso passou a dominar noticiários, debates e discussões em todo o país. A sociedade acompanhava cada etapa com atenção,
não apenas pelo conteúdo dos fatos, mas pela necessidade coletiva de compreender como uma sequência tão grave pôde se desenvolver dentro de um contexto aparentemente comum. Essa exposição ampliou o alcance do processo, transformando-o em um marco nacional. O julgamento deixou de ser apenas um procedimento jurídico e passou a representar um momento de reflexão social. Questões sobre responsabilidade, convivência familiar e sinais ignorados começaram a ser debatidas de forma mais ampla. Se você valoriza esse tipo de reconstrução responsável e quer continuar acompanhando casos que marcaram o Brasil, se inscreve no canal e deixa seu like. Esse apoio fortalece o projeto e garante que novas análises profundas continuem sendo produzidas aqui. Com o desfecho judicial, o caso deixou de ser apenas um processo em andamento e passou a ocupar um espaço definitivo na história criminal do país. As decisões tomadas ao longo do julgamento consolidaram uma narrativa baseada em provas técnicas, reconstruções detalhadas e análises cuidadosas, encerrando oficialmente uma das investigações mais acompanhadas do Brasil. Mesmo após o encerramento do processo, o impacto do caso permaneceu presente. Ele continuou sendo debatido em estudos, reportagens e análises especializadas, tornando-se referência quando o assunto envolve investigação, comportamento humano e dinâmica familiar. Alguns episódios ultrapassam o tempo do noticiário e se transformam em marcos sociais duradouros. O caso também expôs como situações complexas podem se desenvolver longe do olhar externo. A imagem de normalidade, muitas vezes aceita sem questionamentos, mostrou-se frágil diante de uma análise mais profunda. Isso reforçou a importância de observar sinais sutis e compreender que conflitos silenciosos podem ter consequências graves. Ao longo dos anos, novas gerações passaram a conhecer o episódio não apenas como um fato isolado, mas como um estudo de caso sobre decisões, responsabilidades e escolhas. Ele passou a integrar debates acadêmicos e reflexões sociais, mantendo sua relevância mesmo muito tempo depois dos acontecimentos originais. Mais do que um caso amplamente divulgado, essa história permanece como um alerta. Ela demonstra que investigações sérias exigem tempo, método e rigor técnico, e que compreender a verdade envolve ir além das versões iniciais. Cada detalhe analisado contribuiu para revelar um cenário muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Se você quer continuar acompanhando análises profundas de crimes que marcaram o Brasil, se inscreve no canal e deixa seu like. Isso fortalece o projeto e garante que novos arquivos criminais continuem sendo revelados aqui, com responsabilidade, clareza e compromisso com os fatos.